Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre continuidade de uma função, certo? Bom, então, no primeiro momento, vamos falar da continuidade de uma função num determinado ponto. Então, por definição, a gente tem o seguinte, né? A gente diz que uma função é contínua num determinado número A, num determinado ponto A, quando o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de A, certo? Então, no caso aqui, né, uma função f, né, no caso. Bom, há três coisas que estão implícitas aqui nessa definição. Primeiro, é que f de A está bem definida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o número A pertence ao domínio da função. Tá? Segunda coisa, que está definida implicitamente, é que existe o limite de f de x quando x tende a A. Certo? E lembrando que quando existe o limite é porque os limites laterais são iguais. Então o limite lateral, quando x tende a A pela direita de f de x é igual ao limite quando x tende a A pela esquerda de f de x também. Certo? Bom, e por fim, né, é o que está explícito aqui, é que além dessas duas primeiras condições serem satisfeitas, né, além disso, nós temos também que, além desse limite existir, ele tem que ser igual ao valor numérico dessa função no ponto A. Tá? Então, para uma função ser contínua num determinado número A, num determinado ponto A, essas três condições devem ser satisfeitas. Certo? Bom, então vamos ver aqui um exemplo. Então, considera aqui uma função definida num determinado domínio em reais, onde para cada x nós temos um f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Bem, do jeito que essa função está escrita, né, está definida, o domínio mais amplo que essa função pode assumir vai ser todos os números reais menos o 2. Por quê? Porque quando x é igual a 2, a gente zera o denominador e aí não pode haver divisão por zero. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, o domínio mais amplo, né, do jeito que está, vai ser o conjunto dos reais menos o número real 2. Certo? Bem, então, se, por exemplo, eu quero que essa função seja contínua em x igual a 2, então eu preciso incluir esse 2 no domínio. Mas para eu incluir esse 2 no domínio, então, isso aqui é se o x é diferente de 2. Então, essa função vai ter que assumir um determinado número real quando x for igual a 2. O ponto é, para que número real ele vai ter que assumir de tal maneira que essa função seja contínua? Esse é o ponto. Tá? Bom, então, se eu quero a continuidade em x igual a 2, primeiro eu tenho que, essa função tem que estar bem definida nesse ponto, então tem que incluir no domínio. Qual é a segunda condição? A segunda condição é que o limite dessa função tem que existir, né? Então, limite de f de x quando x tende a 2. Vamos ver se esse limite existe. Então, esse é o limite de x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Bom, então,
Substituindo x por 2, né, em cima vai ficar 2 ao quadrado menos 2, onde isso aqui é zero. E embaixo vai ficar 2 menos 2, onde isso aqui também é zero. Então, se fizermos a substituição direta, vamos ter 0 sobre 0, onde 0 sobre 0, como a gente já viu em aulas anteriores, isso é uma indeterminação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, então, se livrar dessa indeterminação, certo? Bom, então, a melhor maneira é fatorando, então, o nosso numerador. Então, olhando bem para o nosso numerador, nós temos x ao quadrado. Então, eu vou subtrair x e somar x. Então, isso aqui ficou x ao quadrado menos 2x mais x menos 2, que é a mesma coisa que x vezes x menos 2 mais x menos 2. Então, colocando x menos 2 em evidência, nós temos x menos 2 vezes x mais 1. Certo? Então, esse limite, então, ele passa a ser o limite de x menos 2 vezes x mais 1 sobre x menos 2. Então, x tendendo a 2 significa que a gente está tomando x próximo de 2, porém diferente de 2. Então, nada nos impede, então, de simplificar, porque isso aqui não vai dar zero. E aí, com isso, nós temos, então, que o limite de x mais 1 quando x tende a 2, isso é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Certo? Bem, então, se a nossa intenção é que essa função seja contínua em x igual a 2, bem, o que a gente acabou de provar é que o limite de f de x, quando x tende a 2 existe, ele é igual a 3. Então, se o nosso objetivo é tornar essa função uma função contínua em x igual a 2, então esse valor de f de 2 que a gente vai assumir, então terá que ser 3. Certo? Então, para essa função ser contínua, o domínio, que antes era reais menos 2, passa a ser só os reais. Então, esse domínio aqui vai ser de reais em reais, ou seja, está definida em x igual a 2. E o valor de f de 2 vai ser o quê? Vai ser igual a 3. Se por um acaso eu definisse, sei lá, o f de 2 igual a 4, f de 2 a qualquer outro número real diferente de 3, então o que eu teria? Eu teria a função bem definida em x igual a 2, eu teria o limite existindo em f para x igual a 2, né, limite de f de x quando x tende a 2, porém esse limite não seria igual ao f de 2, logo essa função ela não seria contínua em x igual a 2. E quando uma função não é contínua num ponto, a gente diz que essa função é uma função descontínua. Certo? É a definição de função descontínua quando ela não é contínua. Tá? Bem simples. Certo? Então, para uma função ser contínua, essas três condições têm que ser satisfeitas. A função tem que estar definida no ponto, o limite da função quando x tende nesse ponto tem que existir, e esse limite deve ser igual à função no ponto. Perfeito? Bom, então dessa maneira a gente encerra nossa aula de hoje.